pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa do alto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Paulo. O que aprendemos sobre Paulo? Paulo tem muito a ensinar, né? Então, já que Paulo tem tanto a ensinar, vamos começar logo essa conversa para a gente aprender mais sobre as coisas lá de cima. Pro céu ou pro inferno? E essa decisão de... E você está preparado? Você sabe para onde você vai? E se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, O que eu aprendo, eu convido você a assistir O que eu aprendo com Davi, parte 1 e parte 2. Não consegui fazer um vídeo só sobre Davi, gente, é muita coisa. E O que eu aprendo com Moisés, que também já fizemos. Agora vamos falar sobre o que a gente aprende com Paulo. O que é que Paulo tem para nos ensinar? É muita coisa, gente. O cara escreveu 13 das cartas do Novo Testamento, fora Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu. Então, tem coisa demais. Eu escolhi só 5 aspectos, certo? Por uma questão prática de espaço mesmo, de tempo aqui no YouTube. Mas, se você ler o Novo Testamento, eu tenho certeza de que você vai ver muitas outras lições que a gente não vai falar aqui, que Paulo nos deixou. Eu já convido você a, nos comentários, colocar que lições você aprende com Paulo quando você lê Coríntios, quando você lê Efésios, quando você lê Gálatas e tantos outros livros que Paulo escreveu, Filipenses, né? Coloca aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com os amigos. Eu peço para você também se inscrever aqui no canal, se você gosta das conversas do alto que nós temos aqui. Mas agora vamos começar a razão desse vídeo da série O que eu aprendo. A primeira coisa que a gente aprende com Paulo... Bom, antes de falar da primeira coisa que a gente aprende com Paulo, só para dar aquela panorâmica rapidíssima, né? Porque o intuito do vídeo não é contar a história da vida dele, mas de uma forma bem rápida. Paulo era um mestre, certo? Paulo teve uma conversão hollywoodiana no caminho de Damasco. E aí você bota hollywoodiana nisso, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, Jesus falou com ele. E assim, Paulo disse, quem é você? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Gente, não posso me dedicar a falar disso, porque o vídeo não é sobre isso, mas merecia ou não merecia? Um vídeo só conversando, só comentando, só assim, se deleitando sobre essa conversão de Paulo, que foi assim, extraordinária. Gente, Jesus, ele age de multimaneiras, de multiformas, né? A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Então, você veja bem, eu tenho certeza que você também deve ter uma história de conversão extraordinária. Conta aqui pra gente nos comentários, como foi que você se converteu? Como foi essa história de conversão? Como foi que o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Conta aí pra gente. Mas vamos falar de Paulo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar, que a gente aprende com Paulo, no caso não com Paulo especificamente, mas com a história de Paulo. Deus é um Deus de recomeços. Deus é o Deus de novos começos. O próprio Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 2 Coríntios 5,17, aquele versículo que eu amo de paixão. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. E o Paulo matador, e o Saulo matador de cristão, e o Saulo que ia com uma carta do rei, uma autorização do rei para perseguir os cristãos. E o Saulo que viu os cristãos morrendo e consentia na morte deles. Passou. As coisas velhas, o Saulo velho já passou. E eis que tudo se fez Paulo. Gente, vocês estão entendendo, né, que eu tô querendo dizer, tá? É só pra vocês entenderem. O Saulo velho já passou e esse que tudo se fez Paulo. Uma releitura aí do... As coisas velhas já passaram na minha vida e esse que tudo se fez novo. Quando Jesus entra, é dali pra frente. E a história da vida de Paulo, ela nos prova isso, ela nos deixa... certos disso. Porque Paulo, ele era perseguidor de cristãos. E ele passou a ser o maior missionário que a igreja já viu, assim, o maior escritor do Novo Testamento, que dispensa comentários, inclusive. Olha o tamanho da mudança que sofreu a vida de Paulo, de judeu zeloso a cristão fervoroso. Olha só, de homem respeitado da tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel, né, chiquérrimo, uma pessoa assim da high society, né, cheio de zelo pela lei, né, possivelmente cidadão romano, membro do Sinédrio. Ele passou de tudo isso a desempregado, pobre,
perseguido, humilhado, sem segurança, sem casa e membro de uma seita, porque o cristianismo era considerado uma seita. Ele vivia à margem da sociedade, certo? A vida dele mudou radicalmente. Aqui para os olhos humanos, para pior, estava na sarjeta. Mas para quem vê com os olhos espirituais, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Paulo foi resgatado da condenação. Cristo foi lá e pegou ele assim. Foi lá e teve um encontro com ele. Então ele saiu da morte para a vida. Deus é um Deus de recomeço. Primeira lição com a vida de Paulo. Segunda lição com a vida de Paulo. Paulo era extremamente apaixonado pelo evangelho. Também puderam, depois de um negócio desse, hein? Jesus fala com você, cega você num dia, bota você pra depois de 2 dias, 3, alguma coisa assim, bota você pra enxergar de novo. E quando você enxerga, a escama cai dos seus olhos e você já volta enxergando o mundo natural de novo e o espiritual que você não enxergava nada. Gente, ele era apaixonado pelo evangelho. Eu aprendo com Paulo a ser uma pessoa apaixonada pelo evangelho. Ele não media esforços, ele era capaz de ir até o fim do mundo para alcançar o objetivo dele. Ele sofria privações, fome, humilhações, frio, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, mas não importava para ele amava o que ele fazia. Ele estava totalmente convicto da sua missão e ele não se importou em trocar a vida de privilégios que ele tinha pela vida de provações, porque o que importava para ele era cumprir o chamado que ele sabia que Deus tinha comissionado a ele. Então, como ele mesmo disse também, porque foi ele que escreveu lá em Filipenses, né, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Filipenses 4, 12, 13, ele mesmo disse, Paulo, eu aprendi a adaptar-me às necessidades e eu sei viver modestamente, sei viver no pouco, sei viver no muito. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso viver com pouco, posso viver com muito, posso ser açoitado. Eu passo tudo com Cristo que me fortalece. Olha só, gente, que amor, que paixão pelo evangelho. Isso tem que me sensibilizar. Eu preciso ser confrontada com esse amor, com essa paixão. Eu preciso ser tocada. Eu não posso ficar insensível a uma coisa como essa, porque eu também fui salva por Cristo. Então, isso precisa ecoar também na minha vida. Entende o que a gente precisa aprender? Você entende aí o que eu estou querendo dizer? Escreva aí embaixo se você está entendendo o que eu estou querendo falar. Outra coisa que a gente aprende com a vida de Paulo, né? Acho que a terceira coisa, é que nós temos que ter estratégia. Se queremos falar de Deus, de Jesus, se queremos expandir o evangelho, nós precisamos ter estratégia e usar a inteligência que sim, Deus deu a todos nós. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala qual o seu potencial. Eu vou deixar aqui em cima e vou deixar na descrição qual o seu potencial. E fala exatamente sobre isso, que todos nós temos esse potencial. Depois você assiste o vídeo do potencial. Agora, voltando para Paulo, Deus nos deu uma habilidade e a Paulo também. Paulo tinha habilidades que Deus deu a ele e ele usou toda essa habilidade que Deus deu a ele para o reino, certo? Então, vamos lá. Paulo sempre buscou pregar nas sinagogas para alcançar os religiosos, os judeus estavam nas sinagogas, ele sabia disso. Então ele ia aos sábados nas sinagogas e partia desse fundamento da Torá, né, do Antigo Testamento, que foi realmente deixado por Deus, e daí ele fazia o link com Jesus, o Filho de Deus. Então ele usou essa estratégia para os judeus nas sinagogas. Ele usou também lugares que não tinha nada a ver com igreja, lugares seculares para alcançar pessoas que não iam às sinagogas, né? Os gentios não iam à sinagoga. E ele ia onde os gentios estavam, nas praças, ele foi no Areópago, em Atenas, ele foi procurar os lugares que as pessoas estavam. Ele ia para as casas das pessoas, ele pregou nos lares, certo? Ele também plantou igrejas, né? Nas casas das pessoas, as pessoas começavam a se reunir e começavam a ser organizadas igrejas. Em cidades estratégicas, ele ia para cidades grandes, né? Porque ele sabia, ele usou a inteligência dele que na cidade grande, onde tem comércio, onde tem porto, onde tem muita coisa, era mais fácil se o evangelho tivesse implantado ali, que ele fosse disseminado. Ele plantava igrejas nas casas das pessoas que aceitavam a Jesus e ele continuava dando assistência a essas igrejas que nasciam nas casas, mesmo quando ele ia embora dessas cidades. Ele escrevia cartas. E aí é por isso que a gente tem as cartas aos Filipenses, aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios, aos Romanos, porque ele mandava justamente para essas igrejas que nasciam nas casas a partir da pregação.
coisa linda, né, gente? Que coisa linda. Paulo acreditou sempre no poder da verdade para convencer e converter os corações. Ele cria realmente. Ele pregou com lágrimas, mas sem deixar de usar o cérebro. Gente, tem um pastor que eu amo muito que sempre diz que o coração do crente é a cabeça, é o cérebro. E é mesmo. Até porque o coração da gente é enganoso. Então a gente tem que usar a cabeça. Inclusive a Bíblia diz claramente que a fé é racional. A fé nossa é uma fé racional. Então, por onde Paulo passou, ele falou, ele pregou, ele argumentou sobre a verdade das Escrituras e persuadiu as pessoas a crerem em Cristo. Ele se dirigiu à mente das pessoas para que elas pudessem entender com a mente e só então crer com o coração. Ele rejeitou a sabedoria humana, mas nunca a sabedoria que Deus deu a ele, a sabedoria divina. Isso aí é uma grande, grande, grande lição para mim e para você também.